Olá, muito boa noite. Como é habitual, às sextas-feiras, às 21h15, o novo canal apresenta o Data Vénia. Hoje um pouco diferente e também especial. São dois convidados que vão estar neste fórum com o Paulo Ferrinho. António Cunha, pelo Partido Social Democrata, e Paulo Araújo Correia, pelo Partido Socialista. Dois deputados, ambos de cada partido, pelo Círculo do Porto. Paulo Araújo Correia, pelo Partido Socialista. António Cunha, pelo Partido Social Democrata. E o tema é, como deveria ser, o que é ser deputado. Como eu tinha dito, são duas caras bem conhecidas dos nossos espectadores, aqui do novo canal, que encontram estes dois senhores, dois deputados que nos representam no Novo Jornal semanalmente, que estão sempre cá com a Emília Maia, mas hoje nós vamos falar em discurso direto e ouvir propriamente destes dois deputados o que é que um deputado faz na Assembleia da República. Mas vamos por partes. Começamos por Paulo César Araújo Correia. É natural de Rio Mau, licenciado em Direito e advogado de profissão. É também o vereador na Câmara Municipal de Penafiel do Partido Socialista, portanto, o vereador da oposição. Deputado à Assembleia da República e membro do Conselho Superior de Segurança Interna. Refira-se que Paulo Araújo Correia, que já foi adjunto do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e membro da Subcomissão para o Acompanhamento do Fenómeno Epidemiológico da Covid-19. Já António Duarte Conde Almeida da Cunha tem 53 anos de idade, é natural de Luanda e já foi professor e diretor no grupo de escolas Joaquim Araújo. Diretor do mesmo agrupamento, em Penafiel, do seu vasto currículo, refira-se que estudou português, francês nas universidades dos Açores e, posteriormente, estudou desenvolvimento curricular na Universidade do Minho. É mestre em Educação. É ainda o deputado coordenador da 8ª Comissão da Educação e Ciência. Ambos os convidados de hoje são deputados da Assembleia da República. E, como eu tenho dito, estão cá hoje com Paulo Ferrinho para esclarecer, entre outros temas e estatutos dos deputados, e no qual é uma honra ter estas três personalidades aqui no novo canal. Paulo Araújo Correia, bem-vindo. António Cunha, bem-vindo. Desta vez, não como comentadores, mas sim, talvez, mais apropriado, oradores. Paulo Ferrinho, tu és o mestre, portanto, passo para ti o programa e desejo-vos a vocês três um excelente diálogo e que consigamos passar para os nossos concidadãos o que é ou o que é que faz um deputado na Assembleia da República. Boa noite, bem-vindos a mais um Data Vénia. Hoje um programa especial, com dois convidados e não só um. E vamos falar também de um tema que está sempre na ordem do dia, que é o Estatuto dos Deputados. E para isso convidei dois amigos, que são também residentes aqui no Novo Canal, dois comentadores residentes, são deputados atuais na Assembleia da República, um pelo Partido Social Democrata e outro pelo Partido Socialista, nomeadamente o Dr. Paulo Correia e o professor António Cunha. Vamos deixar de tratar por graus académicos e vamos estudiar porque partilhamos a mesma casa. Antes de dar as boas-vindas e para falarmos deste Estatuto dos Deputados, digo qual é a base jurídica, se algum telespectador quiser e depois consultar, para seguir e depois identificar parte da conversa que nós vamos fazer aqui. A nossa base jurídica passa sempre primeiro pela Constituição. A nossa Constituição da República tem 6 artigos especialmente dedicados aos deputados, entre o artigo 152 e o artigo 160. Depois temos o Estatuto dos Deputados, é uma lei já bem antiga, a Lei 7/93 de 1 de março, e sobretudo vamos falar um pouco sobre o artigo 14, que é os deveres, o 15, os direitos, os subsídios, que é o 16, ajudas de custo, incompatibilidades, basicamente impedimentos, deveres de declaração, são basicamente aquilo que normalmente se discute pelos jornais e nas televisões e que tem dado sempre uns entendimentos um pouco mais amplos, que cria muita controvérsia.
Vamos falar também um pouco sobre o Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, que foi aprovado na Resolução da Assembleia da República número 210/2019, e depois vamos aflorar um pouco os crimes de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos, onde se inserem os deputados, que é a Lei número 3487, o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que diz aquilo que não se pode fazer, sobretudo em ter uma acumulação de funções, o regimento da Assembleia da República, que está aprovado pelo regimento da Assembleia da República número 1/2020, o elenco e composição das comissões parlamentares permanentes, que é a deliberação número 1 PL de 2002, já foi alterada pela deliberação 7 PL de 2022, de 7 de outubro, e também a última, o Estatuto da Entidade da Transparência, que é a Lei Orgânica número 4 de 2019. A entidade foi criada, que ainda não está em funcionamento, que está sob a alçada do Tribunal Constitucional. Basicamente, para falarmos um pouco sobre isto, dizer que a Assembleia da República, como toda a gente sabe, é a casa da democracia, isto é o palco central do debate político, onde se elaboram as leis, que é a elaboração legislativa, onde se faz a fiscalização do governo, onde os parlamentares, tanto os deputados como o governo, estão mais expostos à comunicação social, pelos debates que é feito, pelo acompanhamento diário, um escrutínio quase permanente de toda a comunicação social, e cria alguns sentimentos às vezes ambivalentes, muita crítica, insatisfação, desconfiança, mesmo alguma denúncia por alguns comportamentos menos adequados que alguns deputados às vezes têm na Assembleia da República. Todos nós já observámos isso. Pois o trabalho parlamentar é um trabalho de grande exigência, muita exigência mesmo. Porquê? Porque representa pluralmente os cidadãos, são vários partidos que lá estão, têm que produzir leis, têm que fiscalizar o governo, têm que fiscalizar a administração pública, como é que é feita o governo, como é que faz essa questão da gestão da administração pública. E também tem que fazer o trabalho político, o trabalho de corredor, que já vamos falar sobre isso, tanto no próprio partido como também os contactos com os outros partidos, e ainda por mais falar com os assessores, com os funcionários, e às vezes cidadãos, e diretamente se dirigem aos deputados para poderem verem satisfeitas as suas necessidades. Pronto, tinha aqui mais algumas coisas para não me alongar muito mais, dizer que há literatura sobre isto, há dissertações de mestrado sobre o que é ser deputado e sobre o impacto psicológico. Há aqui uma que foi feita em 2018 que se chama Experiência de ser deputado, uma abordagem fenomenológica e existencial, que isto é uma área da psicologia, já podem ver que existe algo já mais trabalhado e científico. Diz aqui uns senhores, que o Edberg, que é um senhor que estudou isto, psicólogo, e também o Copper Thomas, dizia que ser deputado é um trabalho difícil, tornar-se deputado é uma tarefa ainda mais árdua. E começo por aqui. Muito obrigado, Paulo Correia, muito obrigado, António Cunha. Isto é uma conversa. Primeiro, o que é ser-se deputado agora, em novembro de 2022, com este escrutínio público? E muito obrigado pela vossa presença. Começo pelo Paulo, está aqui à minha direita, e obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, numa missão tão nobre de esclarecer e de nos dar aqui a oportunidade aos dois de falar sobre o nosso mandato de deputado e aquela que é a nossa função. Cumprimentar também o António Cunha, o meu conterrâneo, penafidelense, com quem eu partilho presença na Assembleia da República. O mandato é nacional. Não estou certo que o António compartilhe este meu sentimento de ter sempre Penafiel, sentirmos Penafiel e termos um enorme orgulho em representar também a nossa terra na Casa da Democracia. Bom, ser deputado é, antes de mais, para mim, pessoalmente, uma enorme honra estar naquela que é a Casa da Democracia, a levar aqueles que são os anseios da nossa população, os seus desejos, e tentar, é aquilo que me motiva a mim para fazer política, tentar que o nosso povo consiga vitórias concretas, que as suas aspirações tenham tradução em propostas, em leis, que é também o nosso papel, o papel de legislador, que no fim do dia tem um objetivo muito concreto, que é garantir que se possa viver melhor em Portugal, que aqui na minha visão, certamente o António se calhar terá uma visão diferente, que acho que é o que tem vindo a ser feito ao longo dos 6, quase 7 anos do atual Governo da República, com inúmeras conquistas. Quanto ao mandato em si, o mandato vai muito além daquilo que se vê nos debates, agora são mensais, antes eram os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, normalmente é quando as pessoas estão mais focadas no debate. Que era importante. Eu tenho a opinião própria sobre isso. O PSD está a tentar reverter agora, porque houve uma alteração regimental em 2020, não é? E agora está a tentar reverter, exatamente. Mas já vamos falar sobre isso, que é importante, que é uma forma do escrutínio, como se faz o escrutínio, exatamente.
Estava a dizer que o trabalho parlamentar, a função parlamentar, vai muito além desse momento mais mediático, digamos assim, vai muito além mesmo até das intervenções que nós muitas vezes fazemos no plenário. O António secundar-me-á, creio, nesta matéria. Nós temos muito trabalho que é mais invisível, que é feito em sede de comissão, com reuniões, a maior parte do trabalho, que é onde se faz a discussão na especialidade dos projetos de lei, das propostas de lei do Governo, dos projetos de resolução, e é onde se faz um escrutínio técnico detalhado, com sucessivas audições. Por exemplo, quando é na área da justiça, muitas vezes ouvimos a ordem dos advogados, ouvimos as magistraturas, ouvimos a provedora de justiça, dependendo sempre do grau de intervenção que estamos a fazer e a trabalhar, com o objetivo último de que a proposta ou o projeto de lei em causa saia o melhor possível, com o maior grau de detalhe possível e que cumpra integralmente os fins a que se visa e que se propõe. E alongar-me-ei mais à frente, agora para não monopolizar a conversa. Abrir a janela da oportunidade à oposição, não é? O professor, e ser-se deputado, e acrescentar mais um dado, que é, como é que é ser-se deputado e gerir a liberdade, que é importante ter o deputado, que vem na Assembleia da República e está no Estatuto, com a disciplina partidária de voto? Que é que cria grandes tensões. Como é que se faz isso? Antes de mais nada, muito boa noite. Eu queria cumprimentar o Paulo e o Paulo também dizer que é um gosto estar aqui com vocês e secundar aquilo que disse o Paulo relativamente ao trabalho que temos feito na Assembleia, porque é muito bom que, efetivamente, Penafiel tenha 2 deputados. Acho que é a primeira vez que acontece. Primeira vez, acho que em simultâneo, acho que sim. Portanto, é muito bom para Penafiel e para a região do Tâmega e Sousa. Relativamente à questão que o Paulo fez, muitas vezes não é fácil coordenarmos aquilo que é a nossa ideia enquanto pessoas que pensam politicamente e não só, com aquilo que é a disciplina partidária. Até porque o alcance que uma determinada posição que o partido possa vir a assumir, com a qual um determinado deputado possa não, digamos, concordar na sua plenitude, pode criar eventualmente alguma tensão. Mas quando, pelo menos, não sei como é que se passa no Partido Socialista, mas eu recordo-me que quando assumimos a candidatura, ou sermos candidatos pelo nosso círculo eleitoral, no PSD assumimos a disciplina de voto, exceto em questões de consciência, é que aí há liberdade de voto. Agora, o trabalho parlamentar também vai muito mais além disso, mas, de facto... Eu digo isto porque existe um princípio básico do Código de Conduta dos Deputados, que é o artigo 2º, até vou ler, que é os princípios gerais de conduta de liberdade, independência, prossecução do interesse público, transparência e responsabilidade política. Como é que isso combina depois com a obrigatoriedade de dizer assim, eu não concordo com isso, mas vou ter que votar porque o partido ou a liderança parlamentar nos obriga a fazer isso, não é? Sim, terminar, porque nós temos uma posição diferente no Partido Socialista. É isso, há diferenças aqui, mas relativamente a isso, como eu estava a dizer, nós, enquanto deputados, apesar de termos essa liberdade que nos é dada pelo Código de Conduta, nós não nos estamos a representar a nós próprios. Eu posso dar aqui um exemplo que aconteceu na legislatura passada, quando veio à discussão à Assembleia da República, chegou ao plenário sobre, por exemplo, a eutanásia. Nós, no PSD, tivemos liberdade de voto. Agora, eu não pude, entre aspas, se calhar, votar em consciência. Porquê? Porque eu não me estava a representar a mim próprio. O PSD não tinha no seu programa eleitoral de 2019 a eutanásia no seu programa. E, portanto, eu sabia e sei que a grande maioria das pessoas que votaram no PSD que eram contra. Eu também não tenho uma posição muito bem definida. Há situações em que sou contra, há outras situações em que há alguma abertura e também, sinceramente, não tenho uma posição muito clara própria em relação às situações em que realmente penso de uma maneira, depois conversando com outras pessoas
Mas no não é- final, quem ganha? Ganha a sua consciência ou ganha a disciplina partidária? No final ganhou a minha consciência relativamente a quem votou em nós, entende? Foi isso. Porquê? Porque eu penso que eu não me estava a representar a mim, eu não tinha um mandato. E a consciência é uma coisa complicadíssima. É uma tradução difícil. E é evidente, e o Paulo sabe que nós... Acho que o Paulo deixou de dormir por causa disso. Nós temos um e-mail em que sistematicamente estamos a receber mensagens do exterior para além, e bem, e portanto nós, quem nos contactava, o PSD, Então, o que eu percebi, dentro do PSD existe um código de conduta relativamente à disciplina partidária, que vocês têm que seguir com balizas, não é? Que existem elementos estruturantes que têm que cumprir sob pena de serem afastados do próprio grupo parlamentar, é isso. Paulo e a Brina, que votar, por exemplo, o do Paulo que está no governo, votar, se tu quiseres votar contra o orçamento, qual é a tua disciplina? Podes ser afastado da bancada, sim ou não? Que é mais fácil para depois para traduzirmos as pessoas, não é? Primeiro, para esclarecer, nós escolhemos na bancada do Partido Socialista, por norma, há liberdade de voto. Ao contrário, nós temos liberdade de voto, com a exceção única do Orçamento de Estado, em que efetivamente aí há disciplina de voto, e faz todo sentido que assim o seja, para não comprometer o próprio governo, que nós suportamos como o grupo parlamentar que dá origem ao Governo da República. Sim, é só dizer que nós, no nosso sistema eleitoral, nós não elegemos o Governo, elegemos a Assembleia da República e o Governo emerge da Assembleia da República. Por isso, ser uma Câmara tão importante no escrutínio, não é, Paulo? Isto é obviamente, como o António estava a dizer, eu fui eleito por um partido que tem um conjunto de princípios, de ideais, de visão de sociedade, com a qual eu, ao aceitar ser candidato por esse partido, tenho que comungar, que tenho que me rever nela. E obviamente que também tem um conjunto de obrigações, de compromissos, digamos, de identidade ideológica na qual tenho que me rever, que depois se traduz também na forma como eu voto. Mas só para... É só te recordar, por exemplo, nós tivemos um episódio, eu e o António já somos mais velhos do que tu, lembramos todo do queijo limiano, não é? E esse queijo limiano foi fraturante. Né? O queijo limiano foi um deputado que era de Viana do Castelo na altura, decidiu negociar um acordo dentro do orçamento para mais verbas para Ponte Lima, não é? E era um deputado do CDS, era o Campelo, não é? Era para ter maioria. E era na questão do orçamento, não é? Sim. E ele pôs primeiro, benefício a sua representatividade local, que ela era de Ponte de Lima, em detrimento desta disciplina partidária. O CDS passou a deputado independente. Exatamente. E depois foi, no PS, então, só existe liberdade para esses documentos estruturantes. Neste caso, a disciplina para o orçamento. Orçamento e plano de... Agora estava a dizer, obviamente, tendo eu aceito ser candidato pelo Partido Socialista, na esmagadora maioria das questões, eu revejo-me naquela que é a posição maioritária da minha bancada, naquela que é a orientação, se assim quisermos, da direção de bancada. Mas só para que percebam que não é letra morta, eu estou no Parlamento desde que salvo erro 30 de março, foi quando tomámos posse, e já houve uma vez que eu votei diferentemente da minha bancada, foi naquela matéria dos judeus sefarditas. E eu votei diferente, eu fui um dos deputados que votou diferente, mais colegas, salvo erro fomos 5 ou 6 colegas da bancada do Partido Socialista que votaram diferente, que não concordávamos. Eu era a favor do fim, da possibilidade porque acho que deve haver um prazo. Acho que esse prazo... Estão a sair até ao século XV. É isso, acho que não, e o prazo de resolução... 14 jogadores da seleção... Eu era muito sensível ao argumento da reparação histórica, muito sensível a esse argumento. Agora, acho que, como fez, por exemplo, em Espanha, devia ser dado um prazo limite para que a situação pudesse ser regularizada. E já todos percebemos também algumas, digamos, vamos ser eufemistas, algumas utilizações menos corretas, vamos dizer assim, menos corretas do Estatuto para se conseguir a nacionalidade portuguesa. Foi um exemplo muito recente, não vou aqui estar a falar de casos concretos, mas todos nós conhecemos, todos nós vemos notícias. E eu lembro de estar, por exemplo, em outras funções, como adjunto na altura do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, já naquele tempo, em 2015, início de 2016, se falava de introduzir um tempo na lei para permitir regularizar a situação. Fim daquele tempo, estava a possibilidade extinta, digamos assim. Na minha consciência, mais uma vez, na avaliação que eu fazia, e uma vez também acho que não comprometia nenhum dos ideais, nenhum dos valores, nenhuma daquela que é a visão de sociedade do Partido Socialista, exercia a minha liberdade de voto, votando diferente do resto da lei, cumprindo o Código de Conduta da lei, e até hoje não fui sancionado de nenhuma maneira, nem poderia ser. Eu cunho aqui à discussão para fazer uma coisa. Uma pergunta que é populista, claramente populista, mas tenho que a fazer.
180, a Constituição diz que pode, com o artigo 148, diz que pode ser entre 180 ao máximo 230. Neste momento temos 230. Toda a gente se queixa que houve um clamor em Portugal a dizer que há deputados a mais. O próprio Rui Rio defendia até o sistema das cadeiras vazias, que era uma forma de chamar a atenção para a abstenção. 180 deputados não era suficiente para aquilo que a Assembleia da República produz. É preciso os 230. Provavelmente seria. Agora, aqui a questão é sabermos, e sabemos que há soluções para isso, em como é que ficava a representatividade dos partidos mais pequenos. Mas isso, creio que há solução. Se me perguntar a mim, achas que há deputados a mais? Se calhar há. Se calhar há. Isso é uma afirmação muito problema. Não, para quem é deputado mas eu assumo, portanto, é assim, se calhar há. Agora, o que é facto é que há essa margem que a Constituição abre entre os 180 e os 230, portanto, exatamente. Agora, eu acho que o problema até nem é esse de momento. Eu acho que tem a ver com representatividade. Sinceramente. Eu acho que nós devíamos evoluir para um sistema em que, mais do tipo daquilo que se passa nas autarquias, as pessoas reconhecerem quem é o seu deputado. Isso era a janela que era a provocação que ia a seguir, não é? Calhar... Que eram os círculos uninominais, acabar-se com os 18 distritos e começar a ter círculos mais pequenos e acabar-se com a lista fechada. É só para dizer aos telespectadores que nós votamos em sistemas de lista fechada. Isto é, os partidos apresentam uma lista onde têm efetivos e suplentes. O Paulo, por exemplo, era o 21º, não é? O 20º. Eu não tinha a liberdade de escolher o 20º em detrimento do segundo ou do terceiro, não é? Como existe o anglo-saxónico, o sistema permite, e os alemães também permitem isso, não é? Aí se calhar é evidente que os partidos em si... Aí aproximava-se mais dos eleitores, é isso que está a defender, não é? Sim, eu defendo isso, sinceramente, porque acho que o trabalho político, e como o Paulo já referiu aqui na sua introdução, e com a qual eu concordo, nós temos a obrigação de representar a população. E representar e defender os seus interesses e fazer com que nós, na Assembleia da República, consigamos arranjar forma legal de melhorar as condições de vida de todos os portugueses. Sim, mas esse discurso todos os políticos fazem, não é? As pessoas querem saber, em concreto, o que é que isso pode acrescentar à minha vida, não é? A presença do António e do Paulo à Assembleia da República, o que acrescenta à minha vida pessoal? Qual é o meu problema? Como é que eu resolvo o meu problema? O do crédito à habitação, que agora não tenho, da inflação de 10,2, da perda de rendimentos constantes, isso é que é importante, porque se é o Paulo, que é aí que se discute, o que é que o Paulo e o António podem fazer para resolver isso? Agora, aí, se calhar, nesse modelo, se calhar os 230 já não me escandaliza assim tanto. Está a perceber? É a minha opinião. A partir do momento em que nós somos deputados eleitos por um ciclo eleitoral, mas que representamos o país todo, a mim ninguém me conhece no Algarve. Não é? Quem é que vai pedir contas do Algarve? Vão pedir contas aos deputados do Algarve, mas mesmo assim até podem, eventualmente, conhecer ou não. E então, se for num ciclo eleitoral em que elege 40 deputados, as coisas aí andam assim um bocado mais à tona. Não é? Eu acho que nós temos é que densificar o estatuto do deputado nesse sentido, de ser responsabilizado por aquilo que faz, como é óbvio, que também é agora, claro, no limite de 4 em 4 anos. Mas a responsabilidade aqui é o voto, exatamente. E depois também a avaliação que os partidos fazem do próprio exercício, porque se é o sistema de listas fechadas, os partidos têm formas de corrigir. Por exemplo, esta dissertação, e Paulo já passa a palavra para dos 180 aos 230, para dar a tua opinião. Exatamente. Dizer, por exemplo, que se fala muito que os deputados que são dentro
os círculos interiores, as tensões de poder que há dentro dos próprios partidos, também na Assembleia da República, que levam àquilo que se chama aqui a dissertação, dizia, uns são mais de cooperação e outros de competição e rivalidade. Quem coopera mais tem depois mais avaliações positivas e consegue, se calhar, depois garantir o lugar. Quem tem levar mais competitividade e rivalidade entre os pares, no sentido de se destacar mais, querer aparecer mais, acaba depois por também ter mais dificuldade depois, se remar contra a maré, se votar muitas vezes contra, como o Paulo já votou, se calhar... Não digo excluída, mas se calhar ficar menos, pelo menos com menos aceitação entre os pares, sobretudo os séniores, não é? Porque este próprio estudo dividia os deputados mais antigos e os deputados mais novos. Já vamos falar sobre isso. Paulo, sobre esta questão, de 180 é necessário para 12, é só recordar que existem 12 comissões, 13 comissões. Exatamente. A minha questão, primeiro, para mim, isso é, aliás, tu introduziste essa nota provocatória, admito que é uma questão populista. Para mim, os 230 são mesmo necessários. É uma coisa que é preciso dizer de forma muito clara, transparente. Se nós tivéssemos um sistema com menos deputados, os grandes prejudicados desse sistema seriam os pequenos partidos. Não teríamos certamente uma iniciativa liberal no Parlamento, não teríamos um LIVRE, não teríamos um PAN, não teríamos um Chega. Essa, na minha ótica, até era uma questão, era uma questão positiva. Mas este sistema beneficia os pequenos partidos, não beneficia os grandes. Quanto aos ciclos uninominais, que estavam aqui a propor, têm as suas bondades, mas também têm algumas questões menos positivas, nomeadamente a governabilidade. Passávamos a ter deputados no Parlamento que representavam efetivamente, deixavam de ser deputados nacionais, com muita dificuldade. Certo. A Alemanha é governada. Certo. Calma, deixa-me concluir o meu argumentário e explicar porque é que eu não estou a pedir que concordem comigo, estou a dar aquela que é a minha visão. Não, só estou a dizer. Sim. Primeiro, deste logo dois exemplos. O da Inglaterra, por exemplo, vamos no terceiro primeiro-ministro, acabamos de ter o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história. E temos várias vezes, permite-me usar o termo mais ligeiro, várias golpadas. Ligado à incompetência da senhora. Várias golpadas internas com derrubos sucessivos do primeiro-ministro, sem que depois seja devolvida a palavra ao povo. Mas isso é incompetência. Que escolhe um cabeça. Não, o sistema aqui o permite. Depois, o que é que eu estava a dizer? Tínhamos a questão, tu disseste há pouco, este é um exemplo excelente, do queijo limiano. Podíamos passar a ter 230 queijos limianos, que era eu em Penafiel, ou me dão um IC35, ou não voto a favor do orçamento. O António lhe dão a rotunda ali à entrada da A4, ou não vota a favor do orçamento. O Faria em Felgueiras, ou lhe dão mais verbas para saneamento, ou ele não vota a favor do orçamento. Eu não estou a dizer que não poderia ser possível, estou a dizer que traria um desafio de governabilidade enorme a um país como o nosso, em que a estabilidade política é uma coisa importantíssima, num país que tem dependência externa, nomeadamente em matéria de juros, que traria uma estabilidade política enorme. Esta é uma das questões. Depois estávamos a falar da representatividade, que eu acho que isso é mesmo muito importante. Como é que nós nos podemos... E o António tocou nos ilhos da questão, que é o eleitor saber quem eu sou, quem é o deputado na PS. Calma, eu gostava de dizer, nós, por exemplo, no Partido Socialista, particularmente nos eleitos pelo Distrito do Porto, nós, a partir do momento em que fomos eleitos, a primeira coisa que fizemos foi ir a cada uma das autarquias, todas elas, PS, PSD, do Distrito do Porto, por isso é que somos 19, dá para nos dividirmos por regiões, os deputados aqui do Otávio Miguel Sousa, que no PS também tem uma representação histórica, e mesmo no PSD também temos um deputado de Felgueiras, um colega de Felgueiras do PSD, temos o António Cunha de Penafiel, temos uma representação histórica aqui do Otávio Miguel Sousa, e distribuímos pela região, pelo Distrito, mas também aqui pela nossa região, fomos à Câmara de Penafiel, à Câmara de Amarante, à de São Tirso, enfim, corremos de Lousada, Paredes, corremos as câmaras todas da região, o tal trabalho de proximidade, de ouvir os problemas, e vamos ser muito concretos, por exemplo, aqui da reunião que tivemos com o Dr. António de Sousa. Ele colocou-nos duas questões pertinentes, foi aquela questão da rotunda à saída da A4, certo. E ele próprio já não é um deputado do Partido Socialista que está a dizer, o Presidente de Câmara, e o ontem teve a oportunidade de ouvir na última Assembleia Municipal, já partilhou a boa nova de que está em vias de ser resolvido. Finalmente, está em vias de ser resolvido. A questão do IC35, agora já é possível ver as máquinas no terreno, já é mais difícil não acreditar porque as máquinas estão mesmo lá, quem puder a obra está a andar. Significa, nas tais vitórias concretas que tu dizes, o que é a nossa ação, eu não estou a dizer, eu gostava de poder dizer isto, eu não estou a dizer que o IC35 ou que a rotunda que vai acontecer por minha ação, mas eu também ajudei, fizemos uma pergunta ao Governo, na sequência da reunião com o Presidente da Câmara, interpelámos, pressionámos, fazemos lobby no bom sentido para que essas coisas vão acontecendo. E nós temos tido algumas vitórias aqui em Penafiel, nós temos o posto da GNR, que era uma reivindicação antiga, tu conheces, em Passo Sousa, tivemos obras, o António aqui é testemunha disto, na Escola Joaquim Araújo, na altura ainda
Ainda era diretor e teve um papel ativo também. Na altura foi reunido até com a Secretária de Estado. E foi recebido na Assembleia da República. Ou seja, há ações que às vezes são um bocadinho mais invisíveis, acredito, porque é mais difícil de publicitar, mas também acho que não é propriamente o objetivo de publicitar. O que interessa é acontecer. O objetivo, se calhar, Paulo, era que as pessoas percebessem o que é que de facto faz um deputado, porque a imagem que se constrói pública de um deputado é que estão lá quatro à frente, não é? Que são o grupo, que é o presidente do grupo parlamentar e os vice-presidentes, e os outros estão atrás, estão lá para levantar o braço, não é? E essa é a imagem que também é, por isso estou a fazer esta data vénia, para desconstruir um pouco essa questão, não é? Portanto, terminámos a ronda de reuniões com os presidentes de Câmara, terminámos agora a reunião com os diretores dos agrupamentos escolares, também já fomos a Penafiel, já fomos a Amarante, já fomos a Felgueiras, temos escolhido propostas, eu não quero estar aqui a antecipar, mas nós apresentamos propostas internas na sequência dessas reuniões e acho que vamos conseguir aqui, mas não estar a antecipar, para não correr o risco de depois não fazer um anúncio que não se traduza, mas acho que vamos conseguir uma vitória muito importante para a nossa região em matéria de ensino, vamos ver, mas estou confiante que o poderá ser. E assim vamos passar para as IPSS, vamos continuar assim ao longo dos últimos 4 anos, e tem sido uma medida até elogiada pelos próprios presidentes de Câmara, dizer que não era comum, por isso é que eu estou a dizer, também compete aos deputados, uma vez eleitos, e prestar contas àqueles que foram os seus eleitores. E o PSD faz a mesma coisa, Paulo, para darmos aqui também costumam fazer esse é o circuito da carne assada que se faz nas campanhas eleitorais, agora é um circuito institucional a seguir. A minha experiência. Nós, na legislatura anterior, começamos a fazer esse trabalho. E depois apareceu a pandemia e tudo parou. Neste momento, como vocês sabem, entrei a 14 de setembro, portanto apanhei o comboio em andamento, não sei o que é que foi feito para trás, sinceramente não sei, mas o que é normal é fazermos este trabalho que o Paulo referiu, falar com as pessoas, com os autarcas, com as instituições, com os empresários, com os presidentes de junta, etc. E, portanto, esse trabalho é feito, que é para depois nós, em Lisboa, transpomos isso ou para projetos de resolução ou perguntas ao Governo, é uma maneira também de se escrutinar e de fazermos chegar a voz das populações que nos elegeram, digamos, ao centro da casa da exatamente. Portanto, agora, mas eu ia voltar aqui um bocadinho atrás, só relativamente são 180, são 230. É evidente que em 180 a representatividade ia ficar. Eu, quando referi isso, eu disse, se calhar, agora é para saber como é que fica a representatividade dos outros partidos, que são mais pequenos, mas pronto. Agora, por acaso tive o presidente do seu partido, o Luís Montenegro, no Data Vénia, a falar, o tema foi mesmo o sistema eleitoral e foi exatamente, estava a ouvi-lo exatamente, vocês disseram exatamente aquilo que ele disse, não é? Que era a questão da representatividade e, sobretudo, se a democracia ganha com os pequenos partidos no Parlamento, era também empobrecer a democracia, perder essa representatividade, não é? Basicamente. Não, claro, não, mas vou trazer essa pergunta porque as pessoas têm muita percepção que vocês, que por serem partidos diferentes, têm que ser inimigos uns dos outros, têm que ralhar muito, não gostar, e depois de novo vêm no final e depois acabam por, toda a gente está ali na conversa, é que as pessoas veem a política como um jogo, como uma guerra permanente entre fações. Não como uma capacidade de escolher. A política não é mais do que escolhermos, ou dentro dos recursos escassos, as melhores opções para o povo. A política basicamente traduz-se assim. E toda a gente espera que vocês sejam inimigos. É assim que acontece na Assembleia da República. Que ralham muito uns com os outros. Não? De ideias, e depois há um princípio que para mim é sagrado em democracia. A minha liberdade termina onde começa a do Paulo. E, portanto, o debate político é debate político. Nós pensamos de maneira diferente a algumas coisas, há outras, se calhar, em que nos aproximamos mais. Não estamos, por acaso, não estamos em lados opostos do hemiciclo. Agora... Mas nós assistimos àqueles debates assim, um bocado mais feios. Às vezes acontece, porque, pronto, ainda aqui há dias, até fiquei assim um bocado melindrado, entre aspas, porque quando o deputado Porfírio Silva estava a falar, a fazer uma pergunta ao Ricardo Batista Leite, e ele estava
perdoem-me a expressão, a malhar no PSD, portanto, do tempo antigo. E nós, é evidente, do lado de cá, também temos a liberdade de fazer à parte. São os à-partes. E há uma São parte, regimentais, são regimentais. E há uma parte em que... Desde que não seja insultuoso, também lá Exatamente, lógico. exatamente. É que vê-se muito a parte Mas repara uma insultuosa. coisa, e há uma parte em que portanto, ele tem 2 minutos para fazer a pergunta e passa 1 minuto, quase e meio, sem fazer pergunta nenhuma e depois começa a falhar a voz. E eu estava a processar, faça a pergunta. E há uma parte em que a câmara me foca a mim e eu fiquei assim um bocado... porque só depois é que vi. E até dava a ideia que eu me estava a rir por ele lhe ter falhado a voz. É evidente que quando nós fazemos parte da mesma comissão, aliás, tenho grande... É uma pessoa muito grande estima, grande O António está na Comissão de Educação e Ciência e o Paulo está na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias. É assim, não é? E a Comissão da Transparência também, que é um grupo. Já. É a última, a 14ª. E eu também Comissão sou da dos Transparência. negócios estrangeiros. E dos negócios estrangeiros. Portanto, têm um papel ativo em 2 comissões. E, Não é? portanto, é assim, só para dizer isto, é evidente que quando tive a oportunidade de falar com o deputado Porfírio, disse, olha, António, não se preocupe, ele disse-me, só tenho pena que tenham focado o António e a Germana, neste caso. Mas... O problema é os tesourinhos que às vezes se Claro, criam, não é? mas- O António foi alvo há pouco tempo de um tesourinho, do nhanhanhã, não é? O PSD não é um partido do nhanhanhã, não é? E isso cola-se muito à vossa atividade, não é? Às vezes um pequeno lapso, um lapsus língua, um lapsus scriptum, às vezes, e cola-se muito à vossa imagem, não é? Esse tesourinho foi criado, mas há ali cortes. Portanto, quando eu interpelei o Ministro da Educação, portanto, perguntei-lhe o que é que tinham andado a fazer nos últimos 7 anos para agora que ia ser e que ia fazer, etc. E na altura o seu ministro responde, o PSD vem sempre com esses mantras e tal, com esses nhanhanhãs. E eu interpelei a mesa a dizer, atenção que o PSD não é um partido de nhanhanhãs. E depois virem para a bancada, e isso já não aparece. Virem para a bancada do PSD. Sim, exatamente. Como se cola, outra coisa, também a palavra ao Paulo, que o tempo avança e nós temos quase... Paulo, tu não consideras que é um erro de crasso para a democracia o Primeiro-Ministro não responder às perguntas que são feitas pelos deputados? É que nós assistimos recorrentemente, sobretudo nos debates com o Primeiro-Ministro, vários grupos parlamentares, não só o PSD, como a Iniciativa Liberal, como o PCP, como o Bloco de Esquerda, que fazem perguntas e o Sr. Primeiro-Ministro ostensivamente não responde, ignora. E isso não cria aí uma imagem negativa do próprio Parlamento. É como se ele dissesse, vocês não me interessa, eu não quero, não é? Ele não estava para ter estado de alma, não é? Acho eu, não é? Primeiro, eu nunca vi o Primeiro-Ministro deixar de responder à pergunta. Às vezes não dá propriamente a resposta nos termos... Desde que eu lá estou... Ele ignora e responde de outra forma. Não há a liberdade de perguntar, é exatamente igual à liberdade de responder. Agora, às vezes a resposta não vai de encontro àquilo que é expectável. Assiste até formas de fazerem perguntas. De um deputado da Iniciativa Liberal em particular, o Primeiro-Ministro respondeu no que achava que era suficiente e ele insistiu 4, 5 vezes na mesma pergunta e ele respondeu-lhe dizendo, já respondi. Se me perguntas assim, se é o exercício que mais dignifica o Parlamento termos uma sessão, sei lá, de 30, 40 segundos de responda, já respondi, responda, já respondi, provavelmente não, mas a dinâmica de debate também é feita por quem está a questionar o Primeiro-Ministro e eu, pelo menos, até na experiência do Tribunal, quando não consigo obter uma resposta e vi que não há volta a dar, se não for mais o próprio juiz impele-me a passar para uma nova questão. E também há leituras que depois podem tirar disso. Se eu achar que a resposta que é insuficiente, que não cumpre, o próprio retórica parlamentar permite... Desculpa interromper, que é a questão. Às vezes vocês funcionarem na bolha política e para isso é normal, e as pessoas, vocês que estão nesse métier, né, nesse mainstream entendem, e depois as pessoas que estão fora, que não têm essa experiência parlamentar, não têm experiência da atividade política, é assim, que aquilo não faz sentido. O homem está ali, a repetir 4 vezes a mesma pergunta, ele não respondeu, o que é que eles lá estão a fazer? Né? Eu diria que se há política em Portugal que
tem respaldo popular, que não fala só para a bolha política, é precisamente o António Costa, e eu digo isso porque, atendendo-me ao resultado dos cibos atos eleitorais, acabou foi em janeiro, nem sequer estamos a um ano de obter uma maioria absoluta. Acho que nem o mais otimista, alguns dizem-me agora que acreditavam. Eu sou sincero, olha, eu não acreditava, e acho que nem o mais otimista, muito sinceramente, dos socialistas acreditaria numa maioria absoluta, ou numa conjuntura extremamente desafiante como foi. Acho que o António Costa, primeiro, acho que é um excelente comunicador, tem uma facilidade, também é, por exemplo, comum ao Presidente da República, que é de falar numa linguagem bastante acessível e compreensível ao cidadão comum. Agora, nós somos todos seres humanos, talvez de Irmiás pode ficar mais irritado com alguma sobretudo no Chega, alguma da, como é que eu ia dizer, da retórica parlamentar, vamos dizer assim, que é às vezes utilizada no Parlamento. Mas estamos todos humanos, também percebo que quando diz não tem estado de alma porque é primeiro-ministro. Às vezes estamos num debate que tem uma duração de 3 horas, 4 horas, há um desgaste acumulado, se quiseres uma repetição de perguntas, as quais desta resposta, que tentam de mil e uma maneiras diferentes, a ver se dás uma resposta de uma forma diferente, vai mais no sentido da tua vontade política. É um exercício desafiante. Agora percebo o que tu queres dizer. Nem sempre a discussão parlamentar é o mais rica possível para quem está a brincar, mas também às vezes também tem que ver com o método dos debates. Até tu dizias há pouco, não sei se queres tocar no assunto. Vou reintroduzir os debates quinzenais, e também queria ouvir ao vereador António, que é agora uma bandeira grande do PSD, não é? Se estivesse na bancada parlamentar do Partido Socialista, era daquelas situações em que teria votado contra. Acho que é um erro, acho que a nossa centralidade democrática exige que se valorize o Parlamento, e a minha opinião é que o Parlamento sai desvalorizado quando o Governo, neste caso o seu Primeiro-Ministro, deixa de estar no Parlamento de 15 em 15 dias e passa a estar de um mês a um mês. Eu percebo, e temos os debates com os ministros, que efetivamente entram na hora da educação, são bastante exaustivos, detalhados, em plenário, não é só os das comissões. Atenção, estamos a falar de uns debates que são também feitos em... São agora também feitos em... São debates comuns, em alternada, não é? Exatamente. E tem os seus méritos, mas acho que não é... Mas muito sinceramente, acho que não é a mesma coisa que temos lá o Primeiro-Ministro. Houve, mais uma vez, deputados do Partido Socialista que, naquela altura, se tivesse a oportunidade de consultar, votaram contra o fim dos debates quinzenais, mas houve um acordo entre PS e PSD. Já na altura... Voltando às meninas... Que é bem à vontade aqui do deputado, é de aproveitar essa embalagem para essa questão, não? Há mais? Aquelas questões que, durante a legislatura anterior, eu votei a favor porque tinha que votar, porque tinha disciplina de voto. Neste caso, clarinho. Portanto, aliás, havia um acordo, havia um acordo, portanto, e nós fomos obrigados a votar. Agora, relativamente àquela questão de resposta ou não às questões que são feitas, é um direito que assiste a quem está a responder ou não responder. A mim não me choca tanto isso, porque nós temos sempre o privilégio de fazer a pergunta depois por escrito. Demora mais tempo, etc. Mas o trabalho é evidente, não tem aquele impacto mediático que tem ali a resposta. Portanto, responde, demora, às vezes demora mais, há ministérios que demoram mais, outros que demoram menos, mas por norma responde. Aliás, e quando não responde a gente queixa-se lá em plenário, portanto... responde. Por norma responde. Pode demorar mais ou menos, mas... Acho que o prazo é 30 dias. 30 dias. E aí é que... Ultrapassa sempre. Aí é que ultrapassa. É evidente que eu recordo-me que na legislatura anterior, quem respondia em mais tempo era sempre o Ministro da Ação Climática, ou do Ambiente, e da Ação Climática. Se calhar eram muitas questões. Não faço era isso que eu ia dizer. Os ministérios são bombardeados. Agora, o que me choca a mim mais até e isso aconteceu na discussão do debate, no debate do Orçamento de Estado para 2022, é ter que responder a 17 perguntas em 1 minuto e pouco. Isso aí é que... São as fundas regimentares, as cotas na Argentina, que aquilo está a servir também pelo peso eleitoral, os tempos, não é? Exatamente, não é? Eu dou sempre o exemplo, e este regime é recente, portanto, foi depois de aprovado, quando se acabaram com os debates quinzenais, há esta sociedade de pergunta-resposta imediata. É evidente que eu já sofri na pele, sofrer entre aspas, nos debates que tinha, por exemplo, ou nas audições regimentais, ou até
na gestão dos orçamentos com o ministro Tiago Brandão Rodrigues, que agora é nosso colega e com quem tenho uma relação ótima. Que era a estratégia que ele utilizava. Portanto, nós, por norma, dividíamos o tempo. Primeiro falava a coordenadora e depois falava eu que era o vice-coordenador e o Sr. Ministro estrategicamente esgotava o tempo de resposta na primeira. É uma estratégia. Portanto, se calhar eu estivesse do lado lá, eventualmente em determinada situação, poderia usar a mesma estratégia. Mas é assim, não respondo ali, respondo por escrito. Portanto, é um... Última pergunta, já vamos longo, até estamos a fazer um pouco o programa um pouco mais longo, porque, por causa dos convidados. A última pergunta é sempre a pergunta desconfortável, tinha que vos brindar com uma pergunta desconfortável. A primeira pergunta desconfortável é assim, Paulo, tens 1 minuto, não é? Deixas de ser deputado para ser Presidente de Câmara? E António Cunha, deixa de ser deputado para ser Presidente de Câmara? Ambos são de Penafiel, ambos são... que podem, as eleições são em 2025, o mandato, este mandato vai quase até 2025, portanto, em termos de, vai ser aqui uma coincidência. Se tivessem que trocar o lugar de deputado para ser candidato a Presidente de Câmara e ser o Presidente de Câmara da vossa terra, que é Penafiel, fariam isso? Algo que vocês acham que é pertinente ou não? Mas para eu? Sim, 1 minuto. 1 minuto. Bom, primeiro, dizer que eu estou a gostar mesmo muito de ser deputado, está a ser uma das grandes honras da minha vida, de representar a minha região, o país, na Assembleia da República, na Casa da Democracia. A questão de ser ou não Presidente de Câmara, ser ou não candidato à Câmara, obedece a regras partidárias, mas para não fugir à tua pergunta, no topo, é isso que eu tenho a dizer, no topo das minhas prioridades estará sempre Penafiel. Acho que com isso estou a responder à tua questão. António, como é que é mais difícil? É uma pergunta difícil, mas eu não vou fugir. Conquistar o poder, o PSD-CDS... Não vou fugir. Embora o candidato acabou em 2025, tem que haver necessariamente um novo candidato do PSD-CDS, porque o Dr. Antonino esgota os 3 mandatos, portanto, deve aparecer aí, se calhar, outras candidaturas. Por isso é que digo, sendo o António um deputado do PSD, uma figura já com peso institucional e também peso político, se trocava as cadeirinhas da Assembleia da República pela cadeirinha ali do poder da Câmara Municipal de Penafiel, não é? Essa é uma pergunta difícil, mas não vou fugir dela como é óbvio. Portanto, essa pergunta é normal, é legítima, já me a fizeram variedíssimas vezes, eu também já respondi variedíssimas vezes. O que eu tenho a dizer é que, no limite, estaria disposto, mas, há aqui um mas, que é para deixar as coisas bem claras. Nós temos que ver que eu não tenho experiência autárquica nenhuma. Portanto, eu saí de diretor de um agrupamento e fui para a Assembleia da República. Sinto muito honrado por lá estar e sinto muito honrado em quem confia em mim para me colocar lá em baixo, entre aspas. Portanto, agora, o que é facto é que eu acho que quer a coligação, quer o PSD, têm pessoas mais bem preparadas do que eu para assumir essa missão. E, portanto, não vejo outra forma de estar. Eu gosto de assumir desafios, mas esse é um desafio. Eu só gosto de assumir desafios para os quais eu me sinto capaz de. Agora, eu sei que o PSD Penafiel tem gente muito mais capaz do que eu neste momento para assumir essa função que é tão nobre. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto. Espero que ter humanizado a função de deputado e os nossos telespectadores percebam o que se faz e que é uma tarefa muito árdua, como sabe. Foi um gosto, foi um prazer enorme, foi uma conversa muito tranquila, não é? Saímos daqui os 3 amigos na mesma, como entramos, isso é o que interessa, e nós no Data Vénia voltamos para a semana com um novo tema e um novo convidado. Muito obrigado. Eu poderia dizer que foi uma honra ter na nossa companhia Paulo Araújo Correia e António Cunha. Mas não, é sempre uma honra ter estes 2 senhores aqui no nosso canal e em programas como estes. Dar-vos os parabéns pela forma como conseguiram responder às questões, principalmente aquelas questões mais desconfortáveis que o Dr. Paulo Ferrinho coloca, e obrigado pela vossa participação neste programa, nesta participação da sociedade, que é isto, no fundo, que este programa tem como missão, que é serviço público. Vocês já sabem, podem ver este e outros programas sempre disponíveis no nosso site, que é o novocanal.pt,
novoncanal.pt ou então na sua rede social favorita, pois o Novon Canal está presente em todas as plataformas sociais. Resta-me desejar, ou continuar, ou não sei se continuam no São Martinho, mas hoje é dia de São Martinho, portanto, um bom São Martinho, e aproveito já também para me despedir e desejar um bom fim de semana, e eu volto na próxima semana com mais um Data Vénia, com mais um tema, com mais um ou mais convidados, ou com o Paulo Ferrinho. Gostaríamos também de vos informar que vai ser no Novon Canal o debate para a ordem dos advogados, para o bastonário dos advogados, e que também é moderado por Paulo Ferrinho. Por isso, já sabe, no Novon Canal pode encontrar toda a informação, todo o seu conteúdo a gosto e que queira ver em qualquer lado, à distância do seu telemóvel ou do seu PC ou então a sua Smart TV. Uma boa noite e um excelente fim de semana. Novon Canal. Sempre Novon, sempre seu.